Muitos devem conhecer os jogos Homefront e Homefront: The Revolution. Mas de onde vem esse nome? E por que ele traz um caráter libertário? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O termo Homefront, geralmente escrito separado, pode ser descrito como as pessoas que ficam em seu próprio país durante uma guerra no estrangeiro, ou também os não militares de um país em guerra, cujas atividades dão suporte ao esforço de guerra. Essas são traduções livres do significado pelo dicionário Cambridge. Dito isso, podemos considerar que todos os civis que de alguma forma contribuem com seu país em uma guerra se tornam parte desse movimento. Para entender melhor, precisamos voltar um pouco no tempo, até a época do feudalismo. Ainda no século XIV, ocorreram grandes conflitos entre Inglaterra e França, compondo a chamada Guerra dos 100 Anos, em uma tática que foi usada largamente, a chevauchée. Tal tática era usada como uma forma de desmoralização de todo um povo, pois era um ataque direto contra os recursos e que afetava tanto civis quanto militares. Nela, eram feitas queimadas em plantações, vilas inteiras eram saqueadas e sequestros de pessoas ocorriam como forma de diminuir a autoridade do governo inimigo. Os ataques costumavam ser pontuais, com forças reduzidas, mas chegou ao ponto de ser enviado todo um exército para realizar essas missões, enquanto evitavam combates diretos com as forças inimigas. Entretanto, foi na Primeira Guerra Mundial que esse termo se popularizou, principalmente com a escalada do conflito. Diversos aspectos das sociedades por todo o globo se reajustavam para que seus países, em plena guerra, tivessem condições reais de vitória. Foi nessa época em que milhares de civis, se não milhões, morreram de fome e pela gripe espanhola. Houve a primeira grande mobilização a nível mundial de homens para lutar nas frentes de combate. Já na retaguarda, todos os esforços saíam dos itens considerados de luxo para atender somente à demanda da guerra. Fábricas inteiras foram convertidas para produzir munições, armamentos, navios, aviões, veículos, uniformes, remédios e mesmo as conhecidas rações. Alguns anos depois, o mesmo se repetiu durante a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, antigas fábricas de geladeira passaram a produzir maquinário bélico. Podemos citar casos como a da fabricante de locomotivas American Locomotive Company, que produziu tanques M3 Lee e M4 Sherman, e da Food Machinery Corporation, que fabricava bombas para spray de inseticida e passou a produzir veículos de desembarque anfíbio. Do lado alemão, suas várias fábricas eram lotadas principalmente de mulheres, distribuídas em pequenas instalações por todo o território para evitar grandes perdas durante ataques aéreos. Um outro grande apoio foi na manutenção de hospitais e centros de reabilitação em áreas afastadas do conflito, atendendo tanto os civis feridos em ataques quanto os militares. Até mesmo as ações de propaganda, nas quais muitas destacaram as obras de Hollywood e apresentações de heróis da guerra, como grandes ases da aviação por todo o país. Tudo isso para incentivar as pessoas a comprarem os chamados War Bonds, solicitando contribuições já no dia do recebimento dos salários. As crianças passaram a ser incentivadas a plantar hortas no seu espaço residencial para diminuir a dependência das grandes fazendas, já que estas serviam de suprimento para os campos de batalha. Os adolescentes, se estivessem hábeis, auxiliavam também em algumas tarefas industriais, ou na Alemanha, aprendiam a usar armas para serem a última linha de defesa em caso de invasão. Agora, avançando para o final do século XX e já no século XXI de um cenário fantasioso, os Estados Unidos são invadidos pelas forças armadas de outro país. O filme Amanhecer Violento e a série de jogos Homefront mostram diferentes potências, com diversas motivações e variadas táticas, invadindo o país. Mas no final, a abordagem é a mesma: tomar o poder à força e criar um estado fantoche com figuras nacionais, mas controladas pelos invasores. Nas ruas, militares patrulham e policiam os cidadãos usando tecnologia avançada, inclusive com reconhecimento facial, o que já tem ocorrido de verdade em alguns lugares. Já os que são considerados mais perigosos, subversivos e com potencial de lutar contra o Estado são levados a campos de reeducação, que também é uma realidade hoje em dia.
Enquanto os colaboradores do Estado fantoche vivem vidas confortáveis sob a proteção dos invasores, a fim de manter um mínimo controle sobre o povo, um grupo que não aceita a invasão se rebela. É então formada uma força de resistência, a fim de realizar ações de sabotagem e ataques contra a força ocupante, usando principalmente táticas de guerrilha e propaganda para juntarem apoiadores. Se nos jogos são geralmente ex-militares que majoritariamente compõem a resistência, nos filmes são estudantes, que se denominam Wolverines, mascote da escola onde estudavam. Com poucas armas e utilizando símbolos nacionais para despertar o sentimento de liberdade, acabam batendo de frente com uma força muitas vezes mais poderosa. Um grande exemplo do lema norte-americano de Terra dos Livres, Lar dos Bravos, algo que não tem ocorrido ultimamente, com uma quantidade de covardes que não lutam para assegurar sua liberdade. Uma coisa interessante é a forma como a liberdade é tirada deles. Tudo ocorre de uma forma muito súbita, e isso acaba despertando o espírito de combate nessas pessoas. Contudo, no mundo real, isso tudo tem ocorrido de uma forma bem diferente. As liberdades individuais vão sendo retiradas pouco a pouco, em doses homeopáticas, para que o povo não se revolte. A proibição de possuir armas, a destruição da economia e da saúde mental das pessoas através da privação da liberdade e o controle do sistema educacional. Todas essas estratégias estão sendo muito eficazes em controlar o povo para evitar revoltas e para ceifar vagarosamente a liberdade de todos. E para piorar, países ainda mais autoritários, como Coreia do Norte e China, ainda utilizam de vigilância constante e violência direta para reprimir quaisquer atos que buscam a mudança. Mesmo em países ditos democráticos, como Áustria, Holanda e Bélgica, protestos têm sido duramente reprimidos. A brutalidade da repressão tem sido tão grande que mesmo um protesto contra a pauta esquerdista está recebendo grande atenção das mídias tradicionais, onde os mesmos estão contra esse absurdo. E indo para a Ásia, vemos que uma gota d'água fez o copo transbordar no Cazaquistão. O aumento do preço do gás foi o estopim de violentas manifestações por todo o país. Mas o problema é tão mais enraizado que nem o retorno ao preço antigo fez cessar as manifestações. E como fazer com que se acalmem? A solução de sempre: ainda mais violência. Isso tudo só mostra que mesmo quando as liberdades vão sendo vagarosamente retiradas, uma hora as pessoas vão acordar e se rebelar, não importa o tanto que tentem camuflar. E voltando aos filmes e jogos, sempre presente também está o discurso de estamos fazendo isso por ser o melhor para vocês, ou estamos só libertando vocês desses imperialistas. Ou seja, basicamente trocando a forma como o povo é explorado. Tentam realizar lavagens cerebrais para justificar a injusta violência que praticam contra pessoas que estavam vivendo suas vidas normalmente. As regras autoritárias e as ações de privação da liberdade estão ocorrendo por todo o mundo. Isso é um fato, não uma mera opinião. Por fim, jogam uns contra os outros. Geram a desunião para ter o poder de forma mais fácil, usando marionetes para lutar as lutas deles, colocando ideologias políticas como o centro de disputas, enquanto estas deveriam ser somente para conseguir a liberdade. O lado bom é que esses filmes e jogos mostram que dentro de cada um existe sim um libertário adormecido. E mais, todos possuem vontade e energia para enfrentar as forças repressoras, por mais fortes que elas sejam. O mais importante, por enquanto, é observarmos os sinais de tomada de poder gradual e alertar aos que estão próximos de nós o quanto nossas liberdades individuais estão sendo retiradas. Esquecer um pouco de qualquer ideologia política e focar no que realmente interessa. Deixar de lado grandes mídias manipuladoras e nos tornarmos mais um numa corrente de informação descentralizada, sendo exemplo para nossos parentes e amigos. O mais importante, contudo, é ter conhecimento suficiente e calma para dialogar, sem exaltação, para mostrarmos que não é uma guerra ideológica, mas uma busca pela liberdade. E vamos todos torcer por aqueles que estão lutando por sua liberdade em todo o mundo, pois a conquista deles nos deixará um passo mais próximo do Ancapistão. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por R2L2, revisado por Paulo Almeida e narrado por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!